Olá, aluno, tudo bem com você? Como você já me conhece, eu sou o professor William Aires e hoje eu estou aqui para uma missão diferente. Como vocês já sabem, eu tenho um projeto onde eu convido vários profissionais que eu já tive contato, convivência ou pessoas que eu conheço que têm uma determinada formação que acaba sendo relacionada a algum ponto do planejamento urbano ou do meio ambiente, que são os temas da nossa disciplina. E esse profissional, ele fala um pouquinho sobre a sua vivência ou sobre algum conhecimento específico a qual ele tem ali a aptidão e ele acaba transferindo um pouquinho desses conhecimentos para a gente. Pensando um pouco sobre isso, eu fiquei com uma dúvida e um questionamento lá do desenvolvimento das nossas aulas. Tem alguma diferença clássica? Existe alguma ótica diferenciada sobre o tratamento dos resíduos sólidos de uma cidade para outra e até mesmo de um país para outro? Então, para isso, eu convidei uma pessoa para falar um pouquinho para a gente, que ela já morou em 6 países diferentes, fora cidades dentro do nosso país. E essa pessoa também gosta do tema meio ambiente e vai poder falar um pouquinho melhor sobre isso para a gente. O nome dela é Mariane Cacho Pires. Ela é internacionalista, ou seja, uma pessoa formada em relações internacionais, assim como eu, e ela também teve experiência com empresas ali em outros países. Então, no decorrer do trabalho dela, ela teve algumas experiências no exterior e aqui no país. Então, ela pode falar um pouquinho sobre essas questões, como as políticas ambientais são desenvolvidas de uma cidade para outra e de um país para outro com essas diferenças. Não é mesmo, Mari? E aí, conta pra gente como é que foi as suas experiências em outros locais. Olá, tudo bem? Meu nome é Mariane e o professor William me pediu para poder gravar esse vídeo para vocês, explicando um pouquinho como é que alguns dos outros países que eu já morei convivem com o meio ambiente, quais são os projetos que eles têm com relação à sustentabilidade. Então, bom, eu já morei em 6 países, além do Brasil, eu morei no Canadá, no Paraguai, na Noruega, na Dinamarca e na Inglaterra. E como eu morei no Canadá já tem 10 anos e eu morei numa cidade de de menos de 1000 habitantes, eu vou acabar não mencionando esse país porque eu acredito que não vai ser muito relevante. Muita coisa mudou nesses últimos 10 anos, eu também morava numa cidade muito pequena, então não vai ser eu diria, uma leitura atualizada e tão fiel, mas eu ainda vou trazer os outros países para a mesa, porque faz menos tempo que eu morei lá. Eu acredito que são discussões interessantes para a gente fazer aqui no nosso dia a dia. Então, o primeiro tema que eu separei com relação a como os países e até mesmo certas cidades se comportam foi com relação à coleta seletiva. Eu sou originalmente de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, e aqui em Campo Grande já tem muitos anos que a gente faz a coleta seletiva, tem um carrinho aqui não tem um carrinho, né, um caminhão da Solurb que passa, e aqui em Campo Grande a gente não divide assim em vidro, papel, a gente divide praticamente em reciclável e não reciclável. Então, no mesmo lugar que você vai colocar alumínio, você vai colocar vidro, você vai colocar plástico, literalmente reciclável e não reciclável. E então, o caminhão da Solurb vai pegar e vai levar tudo. Se o caminhão da Solurb ainda não passa na sua casa, você tem alguns mercados onde você pode ir e deixar o seu lixo reciclável. Aí tem alguns mercados onde também é só reciclável ou não reciclável, e tem os mercados onde já são separados por plástico, alumínio, vidro, tudo bonitinho, digamos assim. E isso já funciona, já tem muito tempo, pelo menos na minha casa a gente tem o costume de reciclar desde que eu me entendo por gente, na casa dos meus parentes, na casa dos meus amigos. Eu diria que uma cultura até que legal dentro de Campo Grande. Lógico que não é todo mundo que faz, mas é ok, eu diria assim que é nível de Brasil. Até porque comparado com Belo Horizonte, que é a cidade de onde o meu pai é gritante assim a diferença. Por exemplo, eu tenho, como a família do meu pai é de lá, eu tenho parentes espalhados em vários bairros e em nenhum bairro tem a coleta seletiva, nenhum dos bairros que eles moram tem coleta seletiva, incluindo ali no centro da cidade. Eu tenho uma prima que ela tem um café ali dentro do espaço da UFMG, na frente da Praça da Liberdade, e na Praça da Liberdade até tem as lixeirinhas, sabe, separadinhas por cor e tudo mais, mas ela fala, tipo, que
tem para inglês ver. Não tem certinho uma instituição que separe, entendeu? Se você quiser ir separar, você tem que ir até o local, tipo, a prefeitura não oferece nada. Então acaba que isso não faz parte da cultura das pessoas. Eles jogam tudo, sabe, papel higiênico junto com um vidro que poderia perfeitamente ser reciclado. E isso é muito triste, assim, comparado com o tamanho de Belo Horizonte, que só a grande BH tem mais gente do que no estado inteiro de Mato Grosso do Sul. E ainda falando de Mato Grosso do Sul, a cidade onde eu fiz faculdade, que é Dourados, tinha um processinho de coleta seletiva. Tinha o caminhão que passava, assim, nas maiores ruas, nas ruas mais importantes, mas ele também não ia em todos os lugares, e tinha também alguns mercados que você podia levar o seu lixo reciclável. Então eu vi assim que as pessoas que separavam eram mais os estudantes, né, que vinha de fora, tinha toda essa questão de conscientização dentro da universidade, e algumas pessoas que moravam nessas ruas onde passava, assim, ninguém saía muito do caminho para poder ajudar a coleta seletiva. Então eu vi que o governo, né, ele tem muito esse poder dentro do que a gente vai poder fazer, sabe? Se não for muito conveniente, as pessoas simplesmente elas não vão reciclar e vida que segue. Aí, comparando essa questão também da coleta seletiva com Assunção, na capital do Paraguai, onde eu também morei, em Assunção, a coleta seletiva é uma coisa, assim, bem, eu diria até que tabu, sabe? É uma coisa que as pessoas não fazem. As pessoas até falam que Assunção é uma cidade super limpa, super urbanizada. E assim, realmente, pelo tamanho da cidade, não é uma cidade suja. O ano que eu tava lá, eu morei lá em 2016, 2017. Assunção ganhou como a cidade mais arborizada da América Latina. Mas também com relação a essa questão de coleta, eles não se preocupam, eles se preocupam mais em ter locais verdes e praças e dizer que eles não estão desmatando do que realmente em estar reciclando. E daí já fazendo uma comparação com os países que eu morei da Europa, porque a Europa é um continente muito grande, então não tem como a gente generalizar e falar assim, na Europa as pessoas fazem assim, porque o jeito que as pessoas vivem na Polônia é muito diferente do jeito que as pessoas vivem em Portugal, que é muito diferente do jeito que as pessoas vivem na Lituânia. Então eu vou especificar pelos países, porque é diferente. E eu vou falar também de onde eu morei, porque é onde eu posso falar com propriedade, né? O primeiro local que eu morei na Europa foi na Dinamarca, e lá na Dinamarca eu já achava muito engraçado o jeito que a coleta ela era feita. Por exemplo, eu morava era um prédio estudantil, literalmente, e a gente reciclava tudo menos o que tocou na comida. Então, por exemplo, se você comprou uma pizza congelada, a caixa de pizza ela é reciclada, o plástico da pizza não, porque o plástico tocou na pizza. Por mais que você lave, não é, sabe? Que nem aqui, às vezes as pessoas elas se perguntam, se eu tomar, sei lá, chamito, eu posso reciclar ou não? Pode. Na verdade, no Brasil você não precisa nem lavar. Pelo menos em Campinas não precisa nem lavar. A gente lava por higiene, mas as pessoas elas vão reciclar, elas vão lavar, vai passar por todo o processo. Mas lá, se tocou na comida, eles não reciclam. Então eu achava isso um tanto estranho. A única coisa que poderia ter tocado em comida, bebida, eram garrafas de vidro e latas. Porque com garrafas e garrafa de plástico também, você podia até ganhar dinheiro. Então, o que acontecia? Quando você ia reciclar, né? No caso, dentro do meu condomínio, tinha parecia um elevador, assim, que você abria, você jogava o seu lixo normal. O seu lixo reciclável, você tinha que descer e colocar no local certo. E já essas garrafas, essas latas e garrafa de vidro, garrafa PET e latas, você ia com uma sacola até o supermercado. O supermercado tinha uma máquina bem grande mesmo, e daí você recebia um valor X. Se eu não me engano, uma garrafa grande eram 3 coroas, uma latinha era 1 coroa. Então, no final, você colocava tudo, a máquina contava e te dava ali o valor em dinheiro mesmo.
Então eu achava que era uma maneira muito legal de fazer essa reciclagem, né? Porque você é incentivado a reciclar, né? Você fala, poxa, eu tô recebendo dinheiro de volta, né? E o segundo país que eu morei, que foi na Noruega, tinha um sistema parecido. Eles também reciclavam e você também podia devolver as garrafas e ganhar dinheiro. Só que as duas maiores diferenças é que quando você ia no mercado, você não recebia o dinheiro em si, você recebia um ticket. Então, vamos supor, não importa se era 3 coroas ou se eram 100 coroas, ia sair nesse ticket. Aí você podia fazer as compras ou você tinha que ir até o caixa do supermercado e o caixa do supermercado que ia te devolver. Então você não podia usar aquela máquina só como um caixa eletrônico, você tinha que ter um contato com o caixa do supermercado para você ter acesso àquele dinheiro. Mas era uma maneira também bem útil na hora de você fazer as compras, entendeu? Você já debita na hora. Eu pelo menos fazia isso bastante. Eu acumulava um certo número de garrafa, de latinha, pra só descontar da compra do mês. E na Noruega, eles reciclavam também qualquer tipo de material reciclável que teve contato com comida, aí não importava. Então, no caso da pizza, era reciclado tanto a caixa plástica, a caixa de papelão, quanto o saquinho plástico que cobria a pizza. E lá também você pegava de graça as sacolas plásticas dentro do supermercado, porque quando você faz compras, se você quiser ter uma sacolinha que nem a gente leva aqui, você tem que pagar. Então, todo mundo usa eco bag. Só que se você fosse levar uma sacolinha de lixo, a sacolinha de lixo era gratuita. E daí você tinha tudo certinho. Se eu não me engano, azul era de plástico, o verde era de vidro, tinha certinho as cores. Então, é muito comum você chegar na casa das pessoas e eles geralmente guardavam a lixeira principal, né, que é de orgânico. Não, a de orgânico era verde. A de orgânico embaixo da pia. E então, se você estava lavando louça, então alguém lavava a louça, eles abriam e tinha pelo menos 2 lixeiras, uma do lado da outra, com 2 saquinhos diferentes, e tinham mais pelo menos 1 ou 2 lixeiras separadas também para esses materiais diferentes. E daí na hora de jogar também era separado praticamente em orgânico e reciclável, só que você sabia que reciclável que tinha em cada sacola baseado nas cores da sacola. Então era uma coleta que você fazia dentro da sua casa e na hora de você colocar no lixão, né, digamos assim, para coletarem, a própria cor já indica o que é vidro, o que é alumínio, o que é plástico, que era muito interessante. E na Inglaterra, que foi o último país da Europa que eu morei, era basicamente reciclável e não reciclável, que nem no Brasil. E lá, por exemplo, aqui no Brasil, na frente de casas, a gente tem aquela lixeirona de metal, né? Lá na Inglaterra, é como se fosse uma lixeirona enorme de rodinha, sabe? Pra você literalmente arrastar, acho que na hora de limpar ali fora. E daí tinha uma lixeira verde e uma lixeira azul. Aí na lixeira azul era tudo que era reciclável, a lixeira verde tudo que não era reciclável. E era bem prático, assim, na verdade, as pessoas, elas nem colocavam sacola na lixeira, nenhuma das lixeiras, porque como você usava saquinho onde tinha lixo orgânico, ninguém via necessidade de colocar sacola, mas o que eu achava muito estranho era que se, por exemplo, eu tivesse garrafa de leite, sucrilhos, tudo, era simplesmente despejado ali, sem sacola nenhuma. Então, só que até por isso que tinha a rodinha, né? Pra quando os lixeiros viessem, eles só puxavam e viravam tudo de uma vez, já que o pessoal não tinha esse costume de colocar um saco grande de lixo preto, como a gente faz por aqui. Outra coisa que eu vejo que faz muita diferença até por esse padrão, né? A própria conscientização, não só assim na TV e tal, mas das próprias crianças, porque pelo menos tanto na Dinamarca quanto na Noruega, você vê que eles discutem muito essa questão do planeta, não assim apenas o nosso território, mas o mundo como um todo, as coisas que a gente tem que fazer, as coisas que a gente tem que reutilizar, as coisas que a gente... Então você vê muito essa discussão do agente global. Então nem sempre eles agem globalmente, tá? Mas dentro da questão do meio ambiente,
eles são muito ligados a isso, porque eles sabem que mesmo eles sendo um país, no caso a Dinamarca e a Noruega, mesmo sendo países pequenos, né, em relação a tamanho, em relação à população, eles são interdependentes de outros países, e principalmente a Noruega, que tem muita natureza, qualquer catástrofe que acontecer natural pode afetá-los. Então você vê que essa conscientização é realmente desde da infância, para que as crianças elas cuidem do que é delas. Uma coisa que acredito que aqui falta muito, não vou nem dizer porque a gente não se importa, eu acredito que a educação em si ela já é tão precária que a falta de conscientização sobre o meio ambiente acaba sendo um efeito colateral. Não vou dizer que é um detalhe, mas é um efeito colateral dentro de todas as outras coisas que faltam dentro do nosso sistema educacional, para a gente realmente se importar com o meio ambiente como ele deve ser, entendeu? Outra coisa que é bem diferente são os próprios hábitos, né, das pessoas. Não preciso nem mencionar, eu acredito, a questão de jogar lixo no lixo, de separar as coisas certinho e tudo mais, porque isso eu vejo que não é só uma questão de cultura, mas é uma questão que vem justamente por causa dessa conscientização da época da infância. Então, a questão de jogar lixo no local certo não é nenhuma questão assim, eu diria que um simples hábito, é uma coisa que tá tão engrenhada que, sabe, se você não guardar o papel de bala no seu bolso ou na sua bolsa, é uma coisa tão assim, impensável, sabe? Tipo, por que você ia fazer isso? Por que você ia jogar no chão? Porque essa conscientização, ela é muito forte, desde a época da infância. Outra questão que é muito diferente, assim, é a água encanada, né? Então, praticamente todo mundo na Europa, da parte que eu morei, né, principalmente na Europa do Oeste, tem acesso à água encanada, à água filtrada. Então, na Dinamarca, na Noruega, você pode tomar água direto da torneira, a água é boa. Em Cambridge, onde eu morei, a água é limpa, ela é calcária, então ela é pesada. Então, assim, a gente filtra mais por causa porque você vê, assim, os sais minerais. Não sei se alguém já teve em Bonito, no Mato Grosso do Sul, que a água também é limpa, mas ela é meio pesada por causa dos sais. Mas a água em si, ela é limpa, enquanto que no Brasil muita gente não tem acesso nem sequer à água encanada. Então isso é um outro problema, não diria nem só que de meio ambiente, mas um problema de como que a sociedade ela é estruturada e dessa nossa relação, né, com o meio ambiente, como é que onde a gente está construindo casa, como é que a gente está desenvolvendo as cidades, quais são os planos de expansão. Então, isso tudo entra numa parte não só de meio ambiente, mas também uma questão de planejamento para as cidades do futuro, né? Porque se a gente quer que as cidades elas sejam sustentáveis, a gente não pode deixar que elas cresçam do mesmo jeito que elas cresceram no século XX. Bom, meu vídeo ficou um pouquinho longo, espero que tenha dado para entender algumas das diferenças que existem por aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar, qualquer coisa o William pode passar meu contato. E é isso, brigadão, beijo, até mais. Obrigado, Mari. Sua experiência foi extremamente importante, todas as suas experiências no caso, e eu espero que os nossos alunos tenham gostado da sua contribuição. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário que você queira compartilhar com a Mariene, você pode mandar esse comentário para o seu mediador, que vai passar ele para mim, e eu vou conversar com a Mari e dou retorno para todos, ok? Combinado? Eu espero que vocês estejam gostando da nossa websérie. A gente se vê no próximo capítulo. Abraço, tchau, tchau!